Olá, queridos, sou o pastor José Mauro Rodrigues, pastor sênior da Igreja Batista Luz em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Sou casado com Ivanete Rodrigues, temos 2 filhos, Jennifer Cristina, casada com John Rezende, e Mateus Rodrigues, casado com Júlia Cristiano. Temos uma netinha, a Luísa Rezende, que é uma graça, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Há 32 anos chegamos na Igreja Batista Luz. Éramos apenas um pequeno grupo. Hoje somos milhares de pessoas. Plantamos igrejas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e aqui no Rio de Janeiro. Nós operamos através dos pequenos grupos e também das grandes celebrações. Aos sábados nós temos 3 celebrações acontecendo para a juventude e aos domingos 3 celebrações acontecendo para todas as pessoas, sempre com o foco de ganhar pessoas para Jesus. E mês a mês temos batizado essas pessoas aqui para a glória de Deus. Desde 2022 temos visto os céus abertos sobre este lugar. Temos visto o avivamento acontecer. A nossa igreja está vivendo um mover profético de uma maneira sobrenatural. Vemos que Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo. Muitas curas, milagres acontecendo. Dentre esse mover, essa ação sobrenatural de Deus aqui entre nós, tivemos o privilégio e a oportunidade de adquirirmos uma propriedade que era de uma universidade aqui em Nova Iguaçu, onde hoje funcionam vários projetos sociais, futebol, basquete, vôlei e jiu-jitsu e tantas outras atividades que nós realizamos para a comunidade. Hoje, esse projeto chamado Luz para a Cidade tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. O que Deus tem feito em Nova Iguaçu é sobrenatural. Por isso, estamos muito felizes pelo que Ele está realizando entre nós. Para mim, estar nessa conferência é um privilégio muito grande. Eu e a minha equipe estamos aqui com muita expectativa de recebermos de Deus inputs dos céus que vão fazer com que a nossa vida continue sendo um instrumento de bênçãos para muitas pessoas. Enquanto Jesus não vem, nós vamos anunciando o reino de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu sei que nesta conferência nós seremos ativados para continuarmos firmes com o nosso trabalho em nossa cidade para o crescimento do reino de Deus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. A minha participação aqui é para compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida em 2022. E eu queria começar com um versículo da palavra de Deus, que está em Lucas 7:21, que diz que naquele momento Jesus curou muitos que tinham males. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham doenças graves. E eu quero compartilhar com você o que Jesus fez na minha vida em 2022. Todos sabemos que foi um ano pós-pandemia, e eu fui acometido por um câncer, e esse câncer machucou muito a minha vida, marcou a minha história, e eu preciso compartilhar isso com vocês aqui nesta manhã. É interessante que eu tive 2 desmaios e fui hospitalizado, e na verdade naqueles 2 desmaios apareceram para mim que eu estava com uma infecção urinária muito séria. Eu estava apresentando uma prostatite muito grande e que preocupou muito o urologista que cuidava de mim. Então ele me pediu que eu fizesse uma ressonância magnética da pelve, e eu, obedecendo a orientação do médico, fiz o que ele me pediu, e acontece que o resultado foi que eu estava com um tumor, eu estava com uma lesão
no baixo reto, e eu fui então encaminhado para um proctologista, para o oncologista, e então começaram a examinar a minha vida e olhar para mim de uma maneira diferente. E a colonoscopia, ela revelou que eu estava com um tumor carcinoide. E o médico disse para mim: olha, você vai parar tudo que você está fazendo e nós vamos focar no tratamento. Você fará 25 sessões de quimioterapia, você fará 10 sessões de radioterapia, sendo que na primeira semana você fará a quimioterapia e a radioterapia juntos, e na última semana a quimioterapia e a radioterapia juntos. Em obediência ao médico, eu fui para casa e compartilhei a situação com a minha família, e meu filho, o pastor Mateus, ele fez uma oração de cura para mim, ali na sala da minha casa, e eu disse para ele: olha, o médico disse que eu vou entrar às 9 horas da manhã no Caxias Dó, e vou sair às 5 horas da tarde, eu vou vir em casa apenas para dormir, e durante 25 dias consecutivos eu terei que fazer esse tratamento. E eu disse: o médico falou que se ao final do tratamento o tumor estiver reduzido, então eu refaria todos os exames e seria submetido a uma cirurgia em meados de setembro de 2022. Então, depois que eu fiz essas orientações do médico, obedecendo essas orientações do médico, eu entendi que nós precisávamos entrar num processo de oração. E a minha vida mudou, o meu ministério mudou naqueles dias. Mas nós estávamos com uma conferência já agendada para estarmos aqui em São José dos Campos, de 16 a junho de 2022. E quando eu cheguei aqui nessa conferência, na quinta-feira, no check-in, uma menina chamada Ana Beatriz me atendeu ali. E ela me disse: pastor, o senhor está bem? Eu perguntei: por quê? Ela percebeu que eu não estava muito bem. Então ela me encaminhou para a brigada me levou até uma sala de enfermaria, uma médica cuidou de mim. A minha pressão estava 19/11 naqueles dias, e eu estava vivo, e eu não estava sentindo nada. Interessante que naquele dia eu fiz uma medicação aqui, a pressão abaixou para 14/9, eu fui para o hotel, e na sexta-feira eu retornei para esta casa e participei das ministrações aqui, das plenárias, e vim para a ativação profética que aconteceu neste ambiente, nesta sala aqui. E naquela oportunidade o pastor Rian ministrou sobre a ativação profética, e o pastor Fabiano estava aqui também dando as orientações. E uma menina de aproximadamente 12, talvez um pouquinho mais, 12 a 13 anos, ela deu um testemunho de que ela tinha tido um sonho, e que ela orou por alguém que estava no hospital, que estava com um problema nas pernas, e muitas dores nas pernas, e essa pessoa que estava no hospital recebeu a oração, foi curada e veio embora para casa. E naquela tarde o pastor Fabiano chamou essa menina e disse: filha, faz uma oração aqui, quem sabe tem alguém aqui nesse auditório que está precisando dessa oração, ou que tenha esse problema, essas dores nas pernas. E eu estava sentado naquele lugar lá atrás, tínhamos mais de 1000 pessoas aqui naquela lab, e a menina começou a orar aqui. No momento em que ela orou, e as dores que eu tinha nas minhas pernas sumiram imediatamente. Imediatamente. E até hoje eu não sinto mais dores nas pernas. E aí nós vimos para o culto da noite, e naquele culto nós estávamos celebrando a Deus, e na terceira música os meninos aqui estavam adorando ao Senhor com uma canção que diz: em seu nome eu vi câncer ser curado. A música era muito linda, eles cantavam aqui: em seu nome eu vi câncer ser curado. E na hora que eles cantaram a música pela terceira vez, eu ouvi uma voz no meu ouvido direito dizendo para mim assim: você está curado.
A voz dizia: você está curado. E aí uma brasa viva, assim, uma brasa quente na minha cabeça, esquentando a minha cabeça, e como que um óleo quente descendo pelo meu corpo, e indo até a planta dos meus pés, subindo e descendo, e a voz dizia: você está curado. E aí eu conversei com a minha esposa, disse: olha, nós não vamos falar para ninguém, vamos esperar o resultado da biópsia. E o resultado da biópsia sairia na semana seguinte. E aí aguardamos o resultado da biópsia. E quando tivemos em mãos o resultado da biópsia, levamos para o nosso médico. E o médico olhou e disse: pastor, o resultado da biópsia é o seguinte: virou uma fibrose, uma cicatriz. O senhor não tem mais o câncer, o senhor tem uma cicatriz. E o médico disse: inacreditável, parece que o senhor fez a radioterapia. Então, queridos irmãos, eu tenho uma ressonância magnética, onde diz que eu tenho um tumor carcinoide de 4,8 centímetros no baixo reto. E eu tenho 4 ressonâncias magnéticas que diz que eu tenho apenas uma cicatriz. Você podia aplaudir ao Senhor por isso? Esse é o Deus que sara. Ele cura os males e Ele cura as doenças graves. Ele faz isso para a glória do seu nome. E essa cura que aconteceu na minha vida motivou a nossa igreja, movimentou a nossa igreja para um tempo muito especial. Um avivamento chegou naquela igreja. E muitas pessoas de lá para cá têm sido curadas, porque Deus levantou um ministério profético na Igreja Batista Luz, onde nós temos semanalmente pessoas sendo curadas naquele lugar. Deus tem feito maravilhas depois dessa cura. Eu pude ver o quanto Deus é bom e o quanto Deus tem feito naquele lugar. Quantas vidas têm sido salvas, batizadas, integradas à realidade da nossa igreja. Por isso, eu vim aqui também dizer para você que, por causa de tudo que Deus estava fazendo, todos os milagres que Deus estava realizando em nossa igreja, Deus também nos deu a oportunidade de expandirmos, de ampliarmos a nossa tenda. Deus nos abençoou e nós pudemos comprar uma universidade, um prédio de uma universidade, que nós triplicamos o nosso território naquele local em Nova Iguaçu, onde hoje nós podemos atender a nossa comunidade, a nossa sociedade com projetos sociais e muitas outras coisas que fazemos ali. Então eu queria dizer para você que veio aqui nesta manhã, o Deus que nós servimos é o Deus que sara, é Jeová Rafá, é o Deus que cura. Então você não está aqui nessa conferência à toa, você não está perdendo o seu tempo, você está num ambiente de cura, num ambiente de milagres, num ambiente disruptivo, você está num ambiente onde Deus está sarando pessoas, e eu creio que nesta manhã, Deus já está sarando vidas aqui, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus está fazendo algo lindo na vida de pessoas aqui nesta manhã, porque eu sei que você veio a esta conferência e você tem um sonho, você tem uma necessidade, você tem algo que você espera que Deus faça com você, e Deus vai fazer. Deus vai fazer. Há uma nuvem de glória neste lugar, uma manifestação do céu nesta casa. Então Deus vai ressuscitar sonhos aqui, Deus vai fazer milagres aqui em ministérios que entraram aqui adoecidos. Deus vai tratar de vidas que chegaram aqui fragilizadas, pensando até em desistir. Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Deus vai mexer e mover os casamentos que talvez entraram aqui estremecidos. Deus vai fazer algo lindo, porque milagres acontecem nesta casa.
Que Deus abençoe a sua vida e que você continue firme, seguindo e entendendo que o Deus que faz milagres, Ele faz hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.